Olá. Bem, acho que não é preciso dizer o meu nome. Sou José Luís Peixoto. Muito prazer. Quem são vocês já agora? De onde é que vêm? Caldas da Rainha. Caldas da Rainha. Muito bem. Acho que já devo ter estado na vossa escola. Há alguns anos estive algumas escolas lá das Caldas da Rainha. Sim, já foi há algum tempo, ainda vocês não estavam na escola secundária nessa altura. Bem. Uns da Póvoa de Varzim e outros de Setúbal. Também. Três lugares. E Seixal. Muito bem. Seixal, Setúbal. Muito bem. Bem, já estive em todos esses lugares. Na Póvoa de Varzim estive nas Correntes de Escrita, que é um encontro de escritores que acontece em setembro, já há bastantes anos e que é muito interessante. E nesse contexto também estive em algumas escolas. Estive em Setúbal também já várias vezes. Estive na Escola Superior de Educação de Setúbal. Ultimamente até estive numa associação que existe lá no centro de Setúbal, interessante. E no Seixal também já estive na Biblioteca de Seixal. Ou seja, eu tenho muita experiência de falar em escolas, de falar em bibliotecas, de falar com as pessoas que leem os meus livros ou que possam se interessar por um dia virem a lê-los. Porque às vezes as pessoas chegam perto de mim e dizem-me: desculpa, ainda não li nada. Eu acho isso super normal. Eu próprio também não li todos os livros do mundo, longe disso. E, além disso, os livros têm sempre muito mais tempo do que nós, porque, efetivamente, os livros têm todo o tempo. Aliás, a nossa intenção quando os escrevemos é que eles perdurem no tempo e que possam ser lidos até depois de nós, não é? Por falar nisso, nessa transcendência do tempo, eu nasci em 1974, em setembro de 1974, que é um ano, importante da nossa história. Ainda agora, há menos de um mês, se comemorou a passagem de 45 anos sobre o 25 de Abril de 1974, justamente. E para mim, cada vez que chega esta comemoração do 25 de Abril, eu preparo-me sempre para a idade que vou ter daí a uns meses. Porque, certos números já vão sendo assim, impondo algum respeito, não é? E este ano já vou, em setembro, fazer 45 anos. Já recebi agora o aviso em abril. Nasci num lugar que, na verdade, talvez, dentro das pessoas que aqui estão, mais próximo é Setúbal. Ainda assim não é muito perto, porque eu nasci em Galveias, que é uma aldeia que fica no distrito de Porto Alegre, no Alto Alentejo. Essa aldeia hoje tem cerca de 1000 pessoas, mas quando eu era criança tinha mais ou menos o dobro da população que tem agora. Eu comecei a publicar livros no ano 2000, também foi assim um número certo, não é? Na verdade até foi em maio de 2000 que eu publiquei o meu primeiro livro, portanto faz este mês 19 anos também. E esse foi um livro que tem muita importância para mim, que é um livro muito pessoal, que fala sobre a morte do meu pai. Chama-se Morreste-me. É um pequeno livro, ele é breve, e foi escrito justamente depois da morte do meu pai. É um livro que, apesar de já ter passado este tempo, continua a ser publicado. Há muitas pessoas que ainda me falam dele, e é um livro que fala sobre o luto, sobre, no caso, a morte de um pai, e como é que depois se lida com isso, como é que depois a pessoa se adapta a essa nova realidade. Mas, na verdade, quando eu publiquei esse livro, eu já tinha escrito aquele que haveria de ser o meu primeiro romance, que publiquei ainda nesse mesmo ano, aí já por uma editora, e que se chama Nenhum Olhar. Mas, andando um pouquinho atrás, como eu vos disse, eu nasci nessa aldeia, nesse ano de 1974, tive os primeiros 4 anos, né, de escola. Depois, a seguir, no quinto e no sexto, que na altura se chamava o primeiro e o segundo do ciclo preparatório, tive aulas de uma forma muito excêntrica, digamos assim, porque tive aulas através de uma coisa que existia que se chamava a telescola, e em que as aulas passavam na televisão, mesmo na televisão. Não sei,
Ou seja, nessa época, as pessoas que estavam em casa e que ligassem a televisão àquela hora viam aquelas aulas também. Porque a televisão, nesse tempo, assim, os programas de televisão do primeiro canal começavam a ir às 6 da tarde. Ou seja, isto foi há muito, muito tempo. E havia essas aulas que eram dadas. Primeiro havia talvez 15 minutos na televisão e depois havia um professor em sala de aula que desenvolvia aquele assunto, fazendo exercícios ou acrescentando alguma coisa. E foi assim que eu tive esses anos que agora correspondem ao 5º e 6º ano. Depois, a seguir, fui estudar para o 7º ano na sede do Conselho, que é uma cidade que se chama Ponte Sor. Aí estudei o 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º. E assim, uma coisa bem, não é, daquele... Ia de autocarro de manhã, voltava à tarde. Na altura, não sei se ainda se chama assim, mas chamávamos a carreira, apanhar a carreira. E que era da altura da Rodoviária Nacional. E foi para aí no meu 9º ano que eu comecei a escrever algumas coisas. Eu tenho 2 irmãs. A minha irmã mais velha, ela tem mais 13 anos do que eu. E então ela tinha estudado português e francês na universidade e era professora naquela mesma escola onde eu estudava. E ela tinha essa ligação com os livros. E então ela, nesses anos, era uma leitora muito construtiva, digamos assim, porque lia e dava uma opinião dela e conseguia um pouco abstrair-se de ser minha irmã, acho. Acho que ela fazia uma leitura assim, mais ou menos isenta, dava-me ali algumas indicações. E então, para aí no meu 11º ano, ou seja, mais ou menos com a vossa idade, eu descobri um suplemento que existia num jornal, que é o Diário de Notícias, e que foi um suplemento que existiu durante, se não estou em erro, uns 18 anos, e que se chamava DN Jovem. E esse suplemento saía todas as semanas e era constituído por um caderno, talvez de umas 8 páginas, ou não sei, em que cada semana eles propunham um tema, por exemplo, Presidentes da República. E depois, jovens até aos 25 anos, escreviam textos, fosse de que género fosse, sobre esse tema, ou outras pessoas faziam desenhos, cartoons, fotografias, e o suplemento era constituído por esses trabalhos. E esses temas fixos alternavam com temas livres. Cada 15 dias o tema era livre. E pronto, isso para mim foi muito entusiasmante quando descobri isso, porque eu estava lá no meu quarto, né, das Galveias, onde eu ouvia heavy metal e escrevia essas coisas, e que só a minha irmã é que lia, e depois houve um dia em que datilografei uma quantidade de poemas, que era o que eu escrevia na altura, coloquei num envelope e enviei para esse suplemento, e eles publicaram um. E isso para mim foi, assim, uma loucura, não é? Imaginar que pessoas na Póvoa de Varzim, nas Caldas da Rainha, no Seixal ou em Setúbal podiam estar a ler aquilo. Pessoas que eu nunca iria, se calhar, conhecer e pessoas que também nunca iriam ao meu quarto, lá nas Galveias, que era aquele meu mundo, não é? E então, a partir daí, pronto, isso teve um impacto enorme e eu comecei a colaborar muito nesse suplemento. E então, até aos meus 21 anos, que foi quando o suplemento terminou, eu publiquei mais de 100 textos lá. E isso foi uma grande... Foi um desenvolvimento muito grande, não é? Para a minha... Pronto, para a minha escrita e para a importância que a escrita ganhou para mim, porque, vamos ver, já não eram só uns cadernos que eu escrevia ali, meio escondidos e tal, mas era uma coisa que até era publicada no jornal e que eu tinha toda essa, não é, essa ideia de que podia ser lida e era lida. Até um aspecto curioso foi que, mais tarde, depois, quando eu vim estudar para Lisboa, e estudei aqui na Universidade Nova de Lisboa inglês e alemão,
tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que escreviam também nesse suplemento e que eu só conhecia por ler, não é? E curiosamente, pronto, muitas dessas pessoas hoje continuam ligadas aos livros e à cultura e é muito impressionante, não é, assistir ao percurso também que têm feito. Alguns escritores, estou-me a lembrar, por exemplo, de um escritor angolano muito conhecido que é o José Eduardo Agualusa, ou um poeta também muito conhecido que é o padre Tolentino Mendonça, entre outros que também publicavam nessas páginas. E pronto, foi assim, ou seja, esse suplemento fez com que dois fotógrafos muito importantes, esse suplemento fez com que a escrita se instalasse, não é, como algo que ganhava novas dimensões e novas importâncias na minha vida e que, ao mesmo tempo, eu abordava cada vez mais de uma forma técnica, porque era bastante séria a forma como os textos eram avaliados lá. Ou seja, eu publiquei esses 100 e tal textos que falei, mas eu enviei muito mais, nem todos eram publicados. E o senhor que estava à frente desse suplemento, que se chama Manuel Dias, para terem ideia, aí talvez há uns 10 anos, até tive a oportunidade de vir aqui mesmo a esta casa, assistir à entrega de uma medalha que o Presidente da altura, o Presidente da República da altura, o condecorou por esse trabalho, porque efetivamente esse suplemento teve muita importância. E pronto, a partir de certa altura, a escrita tornou-se realmente muito importante. Eu estudava inglês e alemão, queria ser professor, também tinha o exemplo da minha irmã, mas eu sabia que nunca ia deixar de escrever. E, na verdade, o primeiro livro de que já vos falei, esse Morreste-me, foi um eco disso, porque quando o meu pai morreu, que foi, pronto, algo que para mim, né, teve uma importância enorme e que foi muito doloroso, foi no fim de uma doença longa e tal, a escrita, para mim, era evidentemente o espaço onde eu, de alguma forma, colocava ali uma reflexão e uma expressão e uma vivência desse facto. E o resultado é esse livrinho de que vos falei. Mas, como disse, pronto, eu estudei inglês e alemão, queria ser professor e fui professor. Fui professor durante 4 anos. 2 na área de Coimbra, mais propriamente Lausanne e Oliveira do Hospital. Um terceiro num lugar completamente diferente, que foi na cidade da Praia, em Cabo Verde. E um 4º ano aqui próximo de Lisboa, na Pontinha, que é uma espécie de Cabo Verde também. E então, na verdade, houve pessoas que eu conhecia em Cabo Verde e que depois reencontrei na Escola da Pontinha. Mas para vos dizer que em Cabo Verde foi onde eu terminei de escrever o meu primeiro romance, que é esse que se chama Nenhum Olhar, e que é um romance que fala sobre algo que eu conhecia muito bem, que era o Alentejo e que era mais propriamente a vida desse pequeno mundo que era a minha aldeia. Claro que nesse romance, e também, vamos ver, eu tinha 23 anos quando eu escrevi esse romance, 23, 24 anos. Pronto, eu acho que não tive a ousadia necessária para também chamar logo, ou se calhar, não sei, vindo do nada como eu vinha, até talvez fizesse sentido que eu não enumerasse logo, não é, as referências concretas, não dissesse o nome da terra, não dissesse todas essas coisas. E vim a fazer isso 14 anos depois, quando publiquei um romance que se chama justamente Galveias, que é o nome da minha terra, e que tem várias diferenças em relação a esse primeiro romance, mas uma delas importante para mim
é essa, que é o de dizer o nome, não só da terra no título, mas o nome de todas as localizações do romance e de falar concretamente dos espaços utilizando os seus nomes. Até porque, como imaginam, as palavras têm muita importância, os nomes têm muita importância em literatura. Há uma passagem do Romeu e Julieta do Shakespeare em que ele diz: mas uma rosa seria uma rosa se não se chamasse Rosa. Não, não é? Porque os nomes também afetam as coisas. Mas pronto, essa é uma conversa agora meio, se calhar, fora daquilo que estamos aqui a falar. Mas isto para dizer que, pronto, ao longo deste tempo, e resumindo, desde 2000 até agora, publiquei talvez uns 6 ou 7 romances, já nem sei bem ao certo quantos. Publiquei alguns livros de poesia, publiquei alguns textos de outros géneros também, fui colaborador de várias publicações, regular, ainda sou, de algumas, cronista, não é? de várias revistas, o que para mim também foi um trabalho muito importante. Em 2012 fiz um livro fora de tudo isso, o que já tinha feito até aí, mas que para mim foi muito interessante e abriu-me um caminho muito cativante, que foi um livro que se chama Dentro do Segredo e que escrevi depois de fazer algumas viagens a um país muito extremo, que é a Coreia do Norte, onde eu já fui 5 vezes. Na verdade, tenho viajado bastante. Ainda ontem cheguei da Grécia, depois da manhã vou para a Sérvia. Estou aqui por acaso. E pronto, viagens como essa da Grécia ou da Sérvia são também um pouco reflexo de uma outra dimensão dos livros, que é as edições internacionais dos livros. Hoje em dia, acho que, por comparação com o que era a vida dos autores nos anos 90, 80, 70, 60, 50 e ainda antes disso, a circulação internacional acaba por acontecer provavelmente com mais facilidade, porque todo o mundo está mais próximo, não é? A vários níveis, e os livros vão sendo traduzidos e depois há circunstâncias em que chamam os autores para ir falar sobre isso, mas eu sempre gostei muito de viajar e sempre tive assim como princípio aproveitar todas as oportunidades para viajar. E então em 2008 comecei a colaborar numa revista, curiosamente com a qual fiz um trabalho com um fotógrafo que aqui estava, que eu agora não estou a ver, deve ter saído, que é o Alfredo Cunha, que é um enorme fotógrafo, mas fizemos um trabalho nessa revista que se chama Volta ao Mundo e que é uma revista sobre viagens e com a qual eu colaboro desde 2009. E parece-me que em 2011 fui com o Alfredo à China e fizemos um trabalho sobre isso. Atualmente colaboro também numa outra revista brasileira do mesmo género e pronto. E em 2016 ainda escrevi um outro livro que fala sobre também outras viagens, a Tailândia, no caso, porque também, de algum modo, ultimamente tenho desenvolvido um interesse especial pela Ásia. Ou seja, muita coisa, muita coisa. Também escrevi muitas letras para muitas bandas e cantores, em geral, peças de teatro. Tenho feito... É difícil, se calhar, dizer alguma coisa que eu nunca fiz. Já escrevi libretos para a ópera, já escrevi letras para as marchas populares de Lisboa, já... não sei, já fiz muitas coisas. E pronto, basicamente esta é assim a minha apresentação resumida.